só nesse período da guerra agora, 15 mil palestinos saindo de dentro lá, passando para ir trabalhar, que eles trabalham dentro de Israel. Os palestinos falam que eles estão sendo explorados. Eu conheço isso de perto, estou te falando, uma fábrica do qual os gerentes são inclusive árabes. Dentro do parlamento israelense, tem árabes lá dentro que foram eleitos. Eleitos, estão lá dentro, trabalham lá dentro. Representante deles. Do povo ali. Uhum. Não é que não tem, não. É porque, igual você falou, se entrar aqui em casa, é óbvio que se entrar na minha casa eu vou promover uma retaliação com quem entrou na minha casa. Né? Mas, tipo assim, não é a mesma pessoa que tá entrando na minha casa todo dia. E aí, tipo, se essa pessoa entra na minha casa todo dia, só uma retaliação já não é mais efetivo. Eu tenho que mudar a minha estratégia, eu tenho que começar a fazer algo diferente. Eu vejo que, por exemplo, se Israel matar hoje todos os palestinos da faixa de Gaza, fizer uma invasão terrestre ali, matar todo mundo ali, daqui 15 anos, 20 anos, eles vão ter problema de novo. Vai ficar o filho daquele cara, vai ficar a filha dele, e essa pessoa, é inevitável ela não crescer com ódio no coração. Ela vai dar problema de novo. Então, assim, só se defender, eu acho que não é uma solução, sabe? Israel sempre foi muito boa em fazer isso, a força israelense é muito boa. Eles vieram na Argentina, capturaram aquele nazi, o nazista, acho que foi o cara que promoveu a câmara de gás, né? Foi. Ele foi o pai, né? Então, assim, os caras são especialistas em se defender. Os caras estão o tempo todo segurando para não ter uma bomba atômica no Irã. Porque eu boto fé que se aquela galera tiver uma bomba atômica é guerra nuclear, né? Realmente não pode ter. E os caras fazem de tudo para evitar isso acontecer, inclusive medidas drásticas. Parece que já foram mortos alguns cientistas que estavam próximos ali de fazer uma bomba atômica. Não, tem que matar para não fazer. Uhum. Né? Então, assim, eles são bons para se defender. Mas será que só isso basta, sabe? Não, mas não tem sido a ação de Israel. Para começar, Israel não é um país religioso, ele é um país democrático, a única democracia do Oriente Médio. Né? Na democracia ele é aberto para a multicultura. Tanto é que eu acabei de dizer para você que existe mesmo os parlamentos que são árabes. Sim, representantes. E você anda lá, os árabes têm toda a liberdade de andar, tem negócios lá dentro de Jerusalém, trabalham juntos, como eu te disse, né, dentro de fábricas. Isso é coisa que a gente vive lá. Isso que você falou, eu acho um problema, eu fico preocupado com isso, assim, eu vejo... Quando você fala, Israel é uma democracia, que eles querem derrubar essa democracia, eu vejo que a qualquer custo, pra mim, nesse ponto, Israel é tipo assim, a última fronteira do Oriente, sabe? Uhum. Que se derrubar Israel, depois vão vir pro Ocidente. Hoje a gente já enfrenta um problema sério dentro disso, né? Você vê a Europa hoje, a Europa é tomada por eles. Totalmente. Eu moro dentro da Inglaterra, tá? Sim. As 9 cidades principais da Inglaterra, os prefeitos das cidades são todos muçulmanos. Das 9, começando de Londres. Isso é inevitável acontecer. A gente tem na Europa uma população, tem na Europa uma população idosa, né, que não estão casando mais, não estão tendo filho mais. Às vezes, quando casa, são pessoas do mesmo sexo casando, né? Enquanto a cultura dos árabes, dos muçulmanos, não permite esse tipo de coisa, né? E aí eles vão para lá, vão a trabalho, porque tem mão de obra para isso, né? Vão crescer lá dentro do continente europeu. Eu não tenho dúvida nenhuma que daqui alguns anos a Europa é um continente muçulmano. Poucos anos. Pouca coisa resta para a Europa. E nós precisamos também considerar a questão ideológica, né? Se você tem aí hoje um número de mais de 2 milhões de muçulmanos no mundo, aí a pessoa fala, não, mas não é o muçulmano.
Mas aí você tem, eles dizem, é uma porcentagem. Eles falam, é uma porcentagem pequena, 20% disso. Mas quanto é 20% de 2 milhões? É muita gente. Você está falando aí de... E se você coloca eles em lugares estratégicos, eles têm força. Mas você acha que isso é pensado, isso é planejado? Eu quero falar. Pode até ser que seja. E eles falavam isso. Eu já moro na Inglaterra há quase 35 anos. 35 anos. E eu ouvia já, desde o começo, eles falando, nós vamos para aí, nós vamos casar com as mulheres de vocês e nós vamos ter muitos filhos com elas e vamos dominar, sim. Era o que ia falar. Você acha que tem um investimento para alguma dessas pessoas, algum desses líderes? Sabe, para pessoas especiais, sabe, vamos supor, para falarem bem do regime, para colocarem essas pessoas em evidência e elas conseguirem, por exemplo, ser um líder executivo numa cidade? Não, conseguiu chegar nisso porque a população deles passou a ser grande. E é o preço também que esses países exploradores e dominadores estão pagando hoje, né? Sim. Porque se você vê a Inglaterra, ela entrou em vários lugares do mundo. Se você pegar só a Índia, né, onde eles entraram, tem uma grande parte da Índia, que eles que inclusive foram os culpados de toda a divisão que aconteceu na Índia, né, do Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka. Aí você tem ali esses países que são todos muçulmanos e que tinham certo direito de entrar dentro da Inglaterra. Então, assim, hoje eles estão pagando um preço disso, né, da entrada deles, e depois vieram mais, e também pela política, né? É uma política, assim, é muito complicado falar nessa questão de multicultural, essa abertura. A cultura woke rolando para todo lado. Porque é um problema hoje, né? Porque hoje você tem, por exemplo, eu quero te pegar 2 países, né? Um que eu trabalho bem de perto com eles, que é a Polônia, e o outro é a Austrália. Por exemplo, a Polônia não aceita imigrantes muçulmanos. Não aceita? Não. Eles não têm uma mesquita lá dentro. E hoje, da Europa, em termos de terrorismo, é o país mais seguro. Na Polônia. Na Polônia. Você acha que é por conta dessa... O medo do terrorismo. Eles não aceitam. Igual na Austrália também. Vários países da Europa tiveram atentados terroristas, né? França... Mas por causa dessa política, né, de abertura. Entendi. E igual a Austrália, o primeiro-ministro da Austrália falou, olha, querem viver aqui? Pode vir. Mas é igual nós, você não vai exigir. Se você quiser viver a sua maneira, vai para onde você veio. Qual país que tinha aquele jornal que foi atacado, que por conta França. Foi na França? Foi na França, em Paris. Eles fizeram uma brincadeira tiragem, lá. Uma tiragem com Alá, não foi? Com o profeta. Com o profeta Maomé. Com o profeta Maomé. E aí, porra, velho. Entraram lá no jornal e... Eu tenho uma pequena lembrança disso. Como é que foi isso aí? Eu tenho uma... Era um jornal, fizeram uma tiragem lá, e na tiragem eu acho que tinha uma charge do profeta Maomé, né? E aí eles entenderam isso aí como uma afronta, né? E entraram no jornal e matou geral lá dentro. Matou geral. Acho que eu tenho uma lembrança. E aí você começa a ver isso em vários locais da Europa, você começa a entender a Polônia falar, não quero que entre aqui que é uma das coisas também que se questiona com o Egito, né? Tipo, se a população de Gaza está sofrendo, por que o Egito não abre a fronteira e recebe essa população de Gaza? Porque eles não querem o Hamas lá dentro. Exato, porque eles não querem o Hamas lá dentro. Gente, olha a história do Líbano. O Líbano em 65, 70, o Líbano era a França do Oriente Médio, porque era um país só cristão, conhecido como um país cristão. E aí começaram... Qual ano? 65, 70. E aí começaram a receber refugiados palestinos. E aí nasceu Hezbollah e começou a destruição total. Hoje o Líbano é um lixo de país.
Acho que, sabe o que é, Jair? Acho que rola também uma lavagem cerebral, assim, sabe? Ontem eu tava conversando, exatamente ontem, eu tava conversando com um libanês, que eu faço negócio com ele, tipo, 8 anos. E o irmão dele veio pro Brasil, o irmão dele falou pra mim, falou ontem, falou, cara, meu amigo de infância é do Hezbollah, ele foi morto há 3 dias atrás. Meu amigo não é terrorista. Ele falou isso sincero. Com lágrimas. É verdade dele, sabe? É verdade dele. Ele não tá mentindo pra mim. Entendo. É a verdade dele. Aquilo tá na cabeça dele, sabe? E ele vê Israel como o terrorista. Ele vê Israel como o terrorista. Tô falando de um jovem de 20 e poucos anos, sabe? Então, assim, é isso que deve ser tratado, sabe? O irmão desse cara, que eu faço negócio há alguns anos, ele me mostrou um vídeo ontem. Ele me mostrou um vídeo de um sniper. O cara tava de sniper, né? Uma arma lá gigantesca e tal. E a propaganda, ele pegou e traduziu pra mim. Falou assim, cara, isso aqui é porque Israel falou que vai entrar por terra. E essa é a propaganda que a gente fez. Uma propaganda muito bem feita, editada, tudo, imagem bacana. Estamos esperando por vocês. É um sniper, estamos esperando por vocês. Sabe, eles estão dispostos a isso. Eles querem que entre, as pessoas apoiam. Então, assim, mano... Mas barbárie eterna se não fizer algo, sabe? Mas é o que você acabou de falar. E eu penso assim, vocês aqui fazem um trabalho excelente. Informação, gente. Informa, fala com as pessoas, abre a história. Se você não pegar isso e não falar, a verdade nunca vem. Porque você vai pegar o Líbano, pega o Líbano antes dos anos 70, pega a história. Veja o que a história é, veja o que o país era. Era a Paris do Oriente Médio, todo mundo queria ir para o Líbano. Paris do Oriente Médio. Paris do Oriente Médio, veja a história. Entrou esses grupos, começaram a se formarem ali dentro, o terrorismo pegou. Pega a história de um libanês que saiu de lá correndo, você vai ver a história deles. É a história de massacre, é a história de perseguição. Aí você pega as crianças. Como as crianças são conduzidas na Cisjordânia e também lá em Gaza. Pega uma criança, pergunta para ele o que ele quer fazer. Não, eu quero atropelar um judeu. Ele é ensinado dentro de casa desde o começo, ele é educado assim. E é o que ele vê, é o que você falou. Ele vai falar isso às vezes até chorando, emocional. Tá pronto para morrer. Pronto para morrer. Porque ele foi educado assim. Mas um cara falou uma coisa muito interessante pra gente. Ele é especialista em direito internacional e ele falou que o seguinte, quando você começa uma guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Porque é criada uma narrativa ali dentro para se justificarem os atos. Né? E numa guerra, por mais que você tenha um lado que está amparado com uma certa razão, né, ele precisa se justificar também, porque nada justifica você matar uma outra pessoa. Não. Então você tem uma narrativa de um lado que vai justificar as mortes que eles estão fazendo, e do outro lado vai ter a mesma narrativa, justificando por quê, né? E aí a gente entende quando você pega um grupo desse, né, que é o Hamas, por exemplo, cara, eles são menor número, eles são menores numericamente, eles são menores financeiramente, eles são menores em estrutura. Se eles não criarem um exército muito mais forte, sabe, preparado psicologicamente para isso. Ideologia. Exato, é tipo isso, você percebe? Se não criar um guerreiro de verdade que nasceu para morrer pela causa, ele já tem que nascer pronto para morrer pela causa. Mas Israel tem esses guerreiros. A gente tem que lembrar que olha a quantidade de israelenses que voltou para Israel, né? Sim. E aí a gente ainda tem brasileiros, né, descendentes. Né? Os caras estão se listando querendo ir também, né? Mas essa eu não vi nenhum, eu até perguntei assim, não vi nenhum palestino querer voltar, sabe? Eu vou voltar lá pra...
Mas isso você vê, Roberto, inclusive na época dos nazistas, né? Porque Hitler, ele não apareceu só ali naqueles poucos anos, ele já veio numa preparação. Se você olhar a história e ler a história, tanto da Alemanha, das crises e da condição política e de como Hitler foi subindo, você vai ver que ali, 1928, 1932, quando ele tinha influência política, ele começou a formar o exército dele com as crianças, com os jovens. Ele foi formando essa turma nos acampamentos, levando essa turma para poder conhecer. E a hora que eles chegaram na idade aí de 18 anos, que foi quando ele realmente se tornou líder, esses caras estavam prontos, tá aí cheio de fotos, né? De pegar uma arma para colocar na cabeça de um judeu e pum! Eles estavam prontos para fazer isso, porque eles foram educados, eles cresceram nisso. E nisso está a nossa importância de realmente cuidar da nossa geração, das crianças, das famílias, educar, ensinar. Por isso que eu digo que vocês estão fazendo é excelente. Traga o conhecimento. Eu creio que vocês estão trazendo aí dos dois lados. A pessoa vai ter oportunidade de verificar, de garimpar a história e falar assim, não, peraí, esse aqui tá assim, esse aqui tá desse jeito. Então, vamos conhecer. Isso é muito legal que você falou. O problema... o Robertinho falou um negócio foda mesmo. É que na guerra a primeira coisa que morre é a verdade, né? A verdade tem que ser escondida a todo custo. Tem pessoas que estão ganhando ali, tem interesses econômicos, interesse de poder, de território, de tudo, de conquista. Então, assim, a verdade, ela some. Mas, ao mesmo tempo, assim, hoje, nossa, tempos difíceis, viu? As pessoas não querem conversar, sabe? Não. A verdade só é encontrada através do diálogo. Sem o diálogo, você não consegue chegar na verdade e se entender nunca, né? Mas as pessoas não querem conversar. E hoje, mais do que nunca, a gente está sendo... As pessoas estão sendo rotuladas, entendeu? Tipo assim, eu vou te falar, você sentou aí, você tá falando do lado de Israel. Você, nem sei quem que você votou, nem nada. Mas qualquer pessoa que estiver te escutando fala que você é bolsonarista. Entendeu? Tá desse jeito. Se você sentar aqui, esse amigo meu que eu conversei ontem, né? Falando de Brasil, eu sei que ele é bolsonarista. E isso tá magoando ele pra caramba. Porque ele é bolsonarista palestino. Sabe? E isso é inaceitável hoje no país. Porque palestino já tá na caixinha da esquerda. Sabe? A pessoa não pode ser duas coisas, pensar diferente, ter caminhos diferentes. Ela tá sendo colocada numa caixinha. Pra que você tá sendo colocado numa caixinha? Pra não ter conversa com a outra caixinha. A outra caixinha tem que ser seu inimigo e tem que pensar diferente de você em tudo. Em tudo.